Querido amigo, o alvo do nosso programa hoje é estudarmos a segunda divisão, a segunda parte do capítulo 3 de Filipenses. Vamos estudar o texto de Filipenses 3, 12 a 16. Quando consideramos detalhadamente esse conteúdo, percebendo que Paulo está nos advertindo sobre um possível terceiro ladrão da nossa alegria, o título que sugerimos para esses versos é o seguinte: a alegria e segurança ocorre quando nos consagramos a Cristo. Alegria e segurança ocorrem quando nos consagramos a Cristo. Como vimos no programa passado, nesse capítulo 3 estamos refletindo sobre mais um possível ladrão da nossa alegria. As prioridades. Exatamente. As prioridades podem funcionar como um ladrão que rouba a nossa alegria. A nossa dedicação, a nossa ansiedade pelas prioridades terrenas roubam a alegria que temos em Jesus Cristo. Portanto, as prioridades centralizadas nas coisas terrenas, nas coisas materiais e naquilo que é passageiro, nos mostram que nunca as temos. Pelo contrário, elas é que nos têm, elas é que nos dominam. Priorizamos coisas que acabam nos controlando e nos fazendo perder a alegria. Como veremos no próximo parágrafo, no versículo 19, Paulo diz que algumas pessoas valorizam mais intensamente as coisas terrenas. Mas no verso 20, ele mostra que os verdadeiros valores estão nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, Paulo está mostrando que devemos focalizar aquilo que tem valor eterno. E a partir de prioridades eternas, ele nos mostra como manter a alegria. Por isso, como Paulo, devemos priorizar aquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor que vai durar além dessa nossa vida aqui. Devemos ser atletas que correm atrás dos verdadeiros prêmios e devemos nos considerar estrangeiros, sabendo que aqui não é o nosso lugar, só estamos de passagem. Entretanto, recordando um pouquinho daquilo que nós já vimos, para fazermos uma ligação com aquilo sobre o qual nós vamos refletir nesse programa, devemos lembrar que no capítulo 1, afirmamos que a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é termos uma mentalidade servil, ocupando-nos do serviço a Cristo. No capítulo 2, afirmamos que somente tendo uma mentalidade submissa às pressões das pessoas ou às próprias pessoas, em vez de atuarem contra nós, nos darão a oportunidade de crescer e nos desenvolver. E nesse capítulo, nesse texto, diante do conteúdo que nós vamos analisar, sintetizando esses versos, podemos perceber que a proposta que o texto nos dá é a seguinte. Podemos, através de uma frase, perceber esse resumo do capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 a 16. Somente quando desenvolvermos uma mentalidade sobrenatural, ao invés de sermos roubados em nossa alegria, priorizamos a nossa consagração a Cristo. Eu repito, então, essa é a mensagem central de Filipenses 3, 12 a 16. Somente quando desenvolvemos uma mentalidade sobrenatural, ao invés de sermos roubados em nossa alegria, priorizamos nossa consagração a Cristo. E nesses versos, de 3, 12 a 16, nós encontramos 3 passos que devemos dar, priorizando a nossa consagração a Cristo. Muito bem, no primeiro parágrafo que estudamos no programa passado, 3, 1 a 11, Paulo usou a figura de um contabilista. Um contador, aquele que está sempre ocupado com a questão dos lucros e perdas. Como contabilistas, devemos avaliar, devemos fazer um balanço das nossas atitudes em relação à nossa comunhão com Cristo. Agora, Paulo muda a imagem, muda a figura. A imagem que ele utiliza agora para nos explicar a razão de priorizarmos a consagração é a figura de um atleta. Exatamente, de um atleta. Durante as Olimpíadas, normalmente vemos e ouvimos referências a atletas que obtiveram sucesso porque tinham a mente focada no objetivo maior, isto é, na sua vitória. Mas para isso, mesmo diante das dificuldades, eles continuavam avançando, eles prosseguiam, eles continuavam andando ou correndo ou lutando
na conquista do seu objetivo. Paulo então nos mostra que a maneira correta de priorizarmos a nossa consagração a Cristo é prosseguirmos com a mesma determinação, nós vamos ver isso nos versículos 12 e 13, é prosseguirmos na mesma direção, vamos ver isso no versículo 14, e com a mesma disciplina, vamos ver isso nos versículos 15 e 16. Por isso, o primeiro passo então que devemos dar, priorizando a nossa comunhão com Cristo, é caminhar com a mesma determinação. Versículos 12 e 13. Caminhar com a mesma determinação. Então, vamos analisar detalhadamente esses dois versos. No verso 12, Paulo afirma que não tinha recebido nem tinha alcançado a perfeição. Esta é a afirmação de um cristão que não ficou satisfeito com aquilo que ele já tinha conseguido nas suas experiências espirituais. É claro que ele estava satisfeito com Jesus Cristo. Veja o versículo 10, por exemplo. Mas ele não estava contente com o que tinha conseguido. Agora, essa é uma insatisfação própria de um cristão que, de modo maduro, analisa, coloca a sua vida na perspectiva de um contabilista. Ele vê prós e contras. Ele vê lucros e perdas. Quando ele analisa a sua própria vida, ele percebe que ele poderia conseguir mais ainda. Percebendo que então ele pode crescer, e o que ele faz? Ele continua avançando na sua vida cristã. O grande perigo para muitos cristãos é descansarem, é ficarem tranquilos com aquilo que já conseguiram. O perigo para alguns é avaliar-se e achar-se muito bem. Eu estou muito bem. Por outro lado, alguns podem considerar-se piores do que os outros. Quando nos comparamos com outras pessoas, podemos ficar sossegados ou então ficarmos intranquilos. Mas quando o nosso referencial é Cristo, aí nós vemos a necessidade de prosseguir avançando. O nosso referencial é Cristo e assim nós temos que continuar avançando. Mesmo que o apóstolo tenha dito que ainda não tinha alcançado a perfeição, ele caminhava na direção, no rumo da perfeição. Todos nós somos conquistados por Cristo para uma vida de perfeição e de santidade. Agora, vamos entender, perfeição aqui é maturidade, é aquela capacidade de reconhecer os nossos próprios erros, pedir perdão e continuar avançando. Agora, também temos que entender que não alcançamos a perfeição, essa maturidade, essa plena santidade aqui na terra. Cremos que não podemos alcançar essa santidade, essa perfeição na sua plenitude enquanto vivermos nesse mundo. Porém, nós estamos marchando, nós estamos procurando sempre melhorar em nosso estado de santidade e maturidade. As disciplinas espirituais, por exemplo, nos ajudam nessa caminhada. Então, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da piedade, através da comunhão, através da adoração, do louvor, da gratidão, através da contribuição, da ajuda aos necessitados, enfim, através da comunhão nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, através da prática daquelas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, através dessas disciplinas espirituais, nós vamos caminhando rumo à perfeição. Isso é, nós vamos caminhando rumo à maturidade. Porém, é bom lembrar que, aos olhos de Deus, nós já somos perfeitos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós através do sangue de Cristo. Então, quando Ele nos olha, quando Ele nos vê, Ele vê que somos santos já. Por quê? Porque a nossa santidade é a santidade de Cristo. Deus nos tem considerado perfeitos e santos em Cristo, e Ele nos contempla por meio do Seu Filho Jesus Cristo, que é santo, que é perfeito, e por isso então nós podemos ter comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Então veja bem, nos versículos 12 e 15, Paulo usa as palavras perfeição e perfeitos, cuja tradução, então, como nós temos mencionado, é maturidade, maduro. Então, uma das marcas da maturidade é reconhecermos corretamente a nossa situação e o que ainda temos que avançar. Quando contemplamos agora, quando
refletimos sobre o versículo 3, nós percebemos que Paulo completa a ideia dizendo que se esquecia então das experiências passadas e prosseguia determinado para novas experiências que poderia ter com o Senhor. Agora, é importante destacarmos duas afirmações tremendas nesse processo de santificação. A primeira afirmação refere-se à necessidade de esquecermos o passado. É claro que, num certo sentido, não esquecemos o passado, pois a nossa memória está em boas condições. Não estamos com amnésia. Mas o apóstolo certamente está dizendo que temos que evitar as lembranças daquelas coisas ruins que nós praticamos no passado. No presente, não é necessário sofrer com as lembranças dos males praticados no passado através do pensamento, através do sentimento, através das práticas que fizemos inadequadas. Não precisamos ter esse sentimento de culpa. Muita gente, depois de convertida, depois que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fica sempre presa a um passado triste, a uma vida de pecado, de vícios, quando na verdade deveria passar uma esponja no passado, porque o sangue de Jesus já nos limpou, nos lavou, ou então deveria descer uma cortina separando o passado do presente. Para quê? Para começar a viver, de fato, essa nova vida. Uma vida realmente abundante que Cristo nos oferece. Uma vida alegre. Nós, normalmente, ficamos remoendo o passado. Gostamos de falar, olha como eu sofri, olha como eu fiz isso, que coisa, como que Deus... E nós não agradecemos a Deus que estamos numa nova etapa. Então, Paulo diz claramente que devemos esquecer as coisas do passado e prosseguir. Muitos cristãos têm a tendência de se sentir culpados, de se sentir inferiorizados, de se menosprezarem, de ficar lamentando, chorando ou choramingando. Ao invés de avançar para alcançar os alvos que o Senhor nos propõe, muitos ficam somente chorando por tudo aquilo que fizeram no passado. E, normalmente, só se lembram das coisas ruins. Esquecem-se de que foram libertos pelo Senhor Jesus. Esquecem-se de que já estão de posse de uma nova vida. Esquecem-se que são novas criaturas e têm alvos novos para conquistarem. Querido amigo, há muita gente por aí a quem Deus quer usar, mas às vezes essas pessoas, esses cristãos, estão saudosos do mundo, ou então estão ligados ao passado, sofrendo ainda os efeitos do pecado em suas vidas. Mas o apóstolo procurou esquecer as coisas do passado, no sentido de não se lembrar com saudades das suas antigas prioridades. Nem deixou-se ser levado pelo desânimo, pelo sentimento de culpa, porque ele tinha até sido um perseguidor da igreja. Imagina o peso que caía sobre Paulo, mas ele esqueceu as coisas do passado e prosseguia. Sabe por quê? Porque Cristo pagou tudo na cruz. Cristo pagou tudo na cruz. Querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, você está liberto. Porque Jesus Cristo pagou o seu pecado, morrendo no seu lugar na cruz do Calvário. Cristo nos liberta completamente do pecado e dos efeitos do pecado. A segunda afirmação refere-se então ao avanço na vida cristã. A vida cristã não é algo que conseguimos e depois não avançamos para novas conquistas. Não, de jeito nenhum. A vida cristã é uma vida em que estamos caminhando e avançando dia a dia com o Senhor, sendo transformados de glória em glória. Você deve se lembrar de 2 Coríntios 3,18. Anote aí, 2 Coríntios 3,18. Diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, voltando à ilustração que Paulo usa, um atleta de elite, de grandes competições, um atleta de alto nível, mesmo diante das dificuldades, ele prossegue lutando, caminhando, correndo na direção do alvo a ser conquistado. E o alvo a ser conquistado é a vitória. Pois bem, nos espelhando nesse atleta, é assim que devemos viver, é assim que devemos agir. Um segundo passo que devemos dar
priorizando a nossa comunhão com Cristo, é seguirmos na mesma direção. Veja o versículo 14. Ainda usando a figura do atleta que está competindo, tendo em mente provavelmente a imagem de um corredor, Paulo diz que tomava todo o cuidado para manter-se na direção certa. Assim lemos no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O significado dessas palavras é muito revelador, é muito importante. Veja bem, o não cristão é controlado pelo passado. O cristão, porém, olha para o futuro. Imagine se numa corrida o atleta ficasse olhando para trás. Provavelmente ele perderia o rumo e se desviaria do caminho. Em Lucas 9:62, Jesus disse que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque se olhar para trás, as fileiras onde serão plantadas as sementes ficariam tortas. Assim é a carreira cristã. Somente o cristão que tem a mente sobrenatural consegue ser objetivo e determinado na sua vida, não permitindo que as prioridades erradas tirem a sua alegria. O alvo do cristão está à sua frente, está no futuro. Lá está o Senhor Jesus, o nosso grande alvo. Porém, constatamos que o alvo do cristão mostra uma tensão entre duas verdades contrastantes. Veja bem, devemos estar plenamente certos da nossa salvação, porém, ao mesmo tempo, devemos evitar o orgulho e a soberba que impede o nosso contínuo crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esquecer o passado e prosseguir era o lema do apóstolo Paulo. E esse também deve ser o nosso lema. Prosseguir para o alvo. Mas, afinal de contas, que alvo é esse? Ora, querido amigo, é a santidade, é a pureza, é a perfeição, é a maturidade, é a vida do próprio Cristo sendo vivida em nós. Cristo é a estatura do varão perfeito. Nós fomos vocacionados para viver esse tipo de vida, uma vida de maturidade, uma vida cheia da alegria que só Ele nos concede. Finalizando o nosso estudo, o terceiro passo que devemos dar, priorizando a nossa comunhão com Cristo, é prosseguir na mesma disciplina. Versículos 15 e 16. Nesses versos temos a parte prática da ilustração do atleta. Não basta correr e chegar em primeiro lugar. Temos que vencer obedecendo às regras, mantendo a disciplina. Porque, veja bem, qualquer infração às regras desqualifica o atleta e o impede de ser premiado, mesmo tendo terminado a corrida. Nesses versos, o apóstolo Paulo salienta a importância do cristão recordar as regras espirituais que claramente estão mencionadas na palavra de Deus. Por isso, então, nós estudamos, por isso nós fazemos esse programa através da Bíblia, estudando trecho por trecho para que possamos crescer no conhecimento da vontade de Deus. Paulo disse uma vez aos Coríntios o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? E aí ele adverte: correi então de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, para alcançar uma medalha de bronze, de prata ou de ouro. Nós, porém, corremos para alcançar o quê? Para alcançar uma coroa incorruptível. Para alcançarmos uma medalha que vale muito mais do que o ouro. É uma medalha que vale a vida eterna. A questão não é o que o atleta pensa sobre as regras, ou o que os espectadores pensam sobre as regras. Não. O que importa é a decisão do juiz. E na carreira cristã, o juiz é o supremo juiz, Deus, diante do qual todos nós nos apresentaremos. Quando lemos esses versos 15 e 16, alguns apontam para uma aparente contradição. Veja bem, o texto se refere aos perfeitos. Ouça, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Agora, você conseguiu entender bem esse verso? Notou que Paulo diz aqui que somos perfeitos? No verso 12, ele tinha dito que não tinha alcançado a perfeição. Então, como é que podemos entender isso? Nós dissemos há pouco que o crente aqui na terra já goza de uma perfeição relativa.
Agora alguém poderia estar perguntando, mas que tipo de perfeição é essa? Bom, perfeição é perfeição, mas deixe-me esclarecer. Por exemplo, um botão de rosa é perfeito? Certamente sim. Mas nós sabemos que esse não é o seu estado final. O seu estado final é a rosa, quando ela se abrir, é a flor aberta, que é mais bela do que o botão, que impressiona mais do que o botão, que exala certamente um perfume mais agradável. Assim também o crente alcança aqui, prezado amigo, uma perfeição relativa, sujeito a uma transformação para se tornar melhor ainda, conduzido a uma perfeição plena, quando nós estivermos completamente com Cristo. Querido amigo, que nós possamos olhar para esse texto e possamos nos alegrar e termos segurança que nós, nos consagrando a Cristo, nós impedimos que o ladrão da prioridade errada roube a nossa alegria. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa refletir sobre esse texto e possa ter uma vida realmente abençoada pelo Senhor. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa.